Oi, aqui é a Jéssica e eu voltei para mais um episódio da série Livros da Vida. Para quem não sabe do que eu tô falando, essa é uma série aqui no canal e já tem vários vídeos. Eu vou deixar tudo recomendado aqui para vocês na caixa de descrição. Tem a playlist salva com todos os episódios que já foram ao ar até agora. Esse é o 7º episódio e eu tô muito feliz de vir aqui mais uma vez recomendar vários livros favoritos meus. A cada novo vídeo eu faço uma nova lista com 5 títulos e nem sempre tem uma relação entre si, mas hoje eu coloquei grandes clássicos do século XX entre ficção e não ficção e todos eles são escritos por homens. Então tem muito livro massa, eu separei por ordem cronológica de leitura mesmo e tô louca para comentar com vocês. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Também confere tudo que está aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu deixo tudo de importante que eu estou falando por aqui. É onde eu deixo também os links para vocês apoiarem o meu trabalho, tanto pelo Clube Leia Latinos quanto pelos apoiadores do canal. Vocês podem ver todas as recompensas que tem envolvido nisso tudo, né? E também deixo a lista dos livros que eu estou mencionando, caso vocês queiram ver valor, sinopse e formato digital, formato físico, enfim, tudo para vocês conferirem mais sobre a obra, porque eu não faço resenha nesse vídeo, e sim um comentário geral de por que esses livros entraram para a lista dos favoritos. Sem mais delongas, vamos lá para o primeiro que está aqui nessa lista, que é um mexicano que mudou realmente a minha forma de ler a literatura latino-americana. Eu estou falando do Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é um dos escritores que eu mais gosto na vida. Esse cara que escreveu tão pouca coisa, mas que disse tanto em tão poucas páginas, né? E que nesse livro aqui revolucionou a forma narrativa do romance também. Eu acho que ele é um dos melhores escritores que a gente já teve, porque ele conseguiu fazer não só um suspense, como também um realismo mágico e, ao mesmo tempo, uma história super palpável que trata do México interior e que vai falar de uma cidade onde várias pessoas estão como que anestesiadas e que não conseguem viver e que não saem do lugar, né? Como se fosse um limbo que ele cria, que é a cidade de Comala, e a gente tem uma história de um filho que vai atrás do pai, né? Basicamente é esse o enredo, só que quando ele chega nesse povoado, tudo é muito estranho, tudo é muito fantasmagórico e ele não sabe para onde ir, as pessoas não dão informações direito, então é um romance que tem múltiplas vozes, muitos ecos, inclusive, sobre essas pessoas. É como se ele não conseguisse nunca alcançar a história real e só aquelas vozes que vêm através do tempo, através do vento, e é muito louco e é muito bom. E se eu fosse vocês, eu não conferia nenhuma sinopse, porque as sinopses entregam uma das coisas que eu acho que é mais legal de descobrir na leitura. E tem uma resenha aqui no meu canal em que eu me dei o trabalho de preparar todo um conteúdo sem tocar no spoiler principal do livro, justamente para preparar todo mundo para a leitura e para tirar o medo, porque eu sei que muita gente tem medo do Pedro Páramo, mas, gente, não precisa ter medo. É uma escrita super gostosa e é só a gente se jogar que aí as coisas vão fluindo. E aí eu vou deixar só aqui um trechinho dele, que é o começo, que eu acho que é um dos começos que eu nunca esqueci. Vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse, e eu prometi que viria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo e eu decidido a prometer tudo. Não deixe de ir visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim e assado. Tenho certeza que ele vai gostar de conhecer você. Então não tive outro jeito a não ser dizer a ela que faria isso. E de tanto dizer, continuei dizendo, mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se safarem de suas mãos mortas. O próximo livro que eu listei aqui como favorito, que também é do século XX, só que é de não ficção, esse aqui é um livro de memórias, baseada em coisas reais,
baseadas, né, nessa história que a gente conhece hoje em dia como o Holocausto. É um livro que eu li no mestrado e que também mudou a minha vida. Estou falando do É Isto um Homem? Do Primo Levi, esse escritor italiano que esteve num campo de concentração de Auschwitz e que sobreviveu. E aqui ele conta como que ele sobreviveu e também como era o cotidiano da vida lá. Eu raramente falo desse livro aqui no canal, é uma das leituras que mais me impactou no sentido de abrir os olhos para essa realidade, por mais que a gente tenha visto na escola, né, sobre o Holocausto e tudo mais, aqui é um relato pessoal. E aí a gente sempre fica mais abalada quando vê um sujeito com um eu, né, muito claro, falando que viveu aquilo. E o Primo Levi, ele meio que se agarrou a essa ideia de que iria contar a história, e isso fez com que ele sobrevivesse de certa forma, né? Sobreviver para contar esse horror que aconteceu aqui. Ele era um judeu italiano e que acabou sendo preso e, enfim, levado para esse campo de concentração. E o que teve de diferencial aqui é que ele era químico, então os nazistas do campo de concentração aproveitaram ele, né, para produzir algumas coisas lá e só por isso não mandaram para a câmara de gás. E ele foi resistindo até o último dia, né? Então, é um livro que mostra tudo o que aconteceu, como era a comida, como eram os tratos, o cotidiano das atividades dessas pessoas em Auschwitz e, gente, é um horror saber que isso aconteceu. E assim como seria um horror se a gente tivesse mais histórias narradas por pessoas escravizadas, né, pessoas negras escravizadas no século XIX, mas, enfim, aqui é sobre o Holocausto mesmo judeu. E eu acho que é um livro que muda a vida porque faz com que a gente atente para os direitos humanos. É basicamente isso. Tem gente que não acredita em direitos humanos, né? Mas eu torço para que todos vocês que me acompanham aqui sejam as pessoas que sim se importam com a humanidade e que sabem que nada justifica o horror de tirar, de desumanizar alguém, né? De tirar as condições mínimas de vida dessas pessoas, enfim. E aí eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui, é um poema praticamente do Primo Levi, que escreveu várias coisas, escreveu vários livros mesmo, mas começa assim: É isso um homem? Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isso é um homem, que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isso é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isso aconteceu. Eu lhes mando essas palavras. Gravem-nas em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas a seus filhos. Ou, se não, desmorone-se a sua casa, a doença os torna inválidos, os seus filhos virem o rosto para não vê-los. É assim de pesado, mas é um livro que eu acho que a gente precisa ler e precisa comentar e precisa passar adiante. Outro livro dessa lista aqui é um que eu também comento pouco aqui no canal, mas que deveria ter mais atenção, e eu li há muitos anos e foi também um grande marco, porque ele me mostrou um novo jeito de fazer ficção. Eu tô falando desse cara que é Nobel da Literatura, José Saramago, esse português maravilhoso, com o seu ensaio sobre a cegueira. Esse livro me marcou profundamente, porque ele traz de uma forma muito simbólica e até metafórica a cegueira da gente quando a gente se nega a ver as coisas, mesmo tendo olhos, mesmo tendo a possibilidade de ver. E por isso ele é sempre tão atual, porque a gente passa por vários movimentos no mundo, movimentos políticos, e que vão e vêm, e que cada vez que eles voltam, a gente parece que não tá vendo, parece que não tá vendo acontecer, como agora no Brasil 2022, né? E desses horrores que a gente acaba meio que se acostumando, né? E não fazendo questão de denunciar. Então, o ensaio sobre a cegueira, ele vai falar sobre uma cegueira contagiosa, como se as pessoas pudessem ficar cegas por contágio, né? E que acaba arrasando toda a cidade e que vai pegando nas pessoas e não sabem como se defender. E aí, todas essas pessoas que estão contaminadas, elas vão ter que aprender
a conviver com essa cegueira. E o horror do horror acontece, assim, a humanidade fica totalmente abalada por isso e vai se brutalizar, vai voltar a ser selvagem, enfim, vai acontecer de tudo aqui, enquanto a gente vai acompanhando um pequeno grupo que resiste, que sobrevive e que vai transitar ali pela cidade que está devastada, né, e meio que abandonada, enfim. Ele vai trazer uma série de questões, eu preciso muito reler esse livro para poder comentar decentemente com vocês, mas eu lembro de ter sido impactada pela escrita do Saramago, que é essa escrita voraz, que tem um ritmo muito próprio, que acaba puxando a gente para dentro do texto e é difícil até de parar para fazer uma pausa na leitura. Ele meio que traga a gente mesmo, mas eu acho que é incomparável assim o que ele faz. O Saramago sempre tem umas ideias meio mirabolantes. E se todo mundo ficasse cego? E se todo mundo morresse? Né? E se todo mundo não votasse? E a partir disso ele faz a sua ficção, fala de coisas feias do ser humano, né, do nosso lado mais feio, mas de certa forma ele também consegue mostrar uma parte muito bonita de apoio que alguns desses personagens vão desenvolver juntos. E aí eu selecionei só um trechinho para ler para vocês. Se antes de cada acto nosso nos puséssemos a prever todas as consequências dele, a pensar nelas a sério, primeiro as imediatas, depois as prováveis, depois as possíveis, depois as imagináveis, não chegaríamos sequer a mover-nos de onde o primeiro pensamento nos tivesse feito parar. Os bons e os maus resultados dos nossos ditos e obras vão se distribuindo, supõe-se que de uma forma bastante uniforme e equilibrada, por todos os dias do futuro, incluindo aqueles infindáveis em que já cá não estaremos para poder comprová-lo, para congratular-nos ou pedir perdão. Aliás, há quem diga que isso é que é a imortalidade de que tanto se fala. Agora, esse favorito aqui não é surpresa para ninguém que acompanha meu canal há algum tempo também, mas tudo bem, vamos lá. É o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Esse é um livro que eu tentei ler por várias vezes, muitos anos atrás. Comecei e não consegui ir adiante, mas em 2021 eu li com as apoiadoras do canal e foi uma das melhores coisas que me aconteceu na vida, porque esse livro realmente, ele pega a gente, destrói tudo aquilo que a gente acreditava que era linguagem e refaz. E ele traz essa linguagem toda trabalhada para contar uma história de um homem sertanejo que lutou por vários anos como um jagunço e sempre a serviço de alguém, mas que é um cara que tá ali aprendendo a lidar com a vida, com o bem e com o mal, com o dito e com o não dito, com o amor e o desamor. Então ele é um livro sobre tudo, basicamente. Ele é um livro sobre o ser humano nessa luta por viver, sabendo que viver é muito perigoso, e ele fala isso diversas vezes. Esse personagem é o Riobaldo, ele é inesquecível, ele é incrível, traz várias passagens interessantes pra gente, frases icônicas, e eu destaquei praticamente o livro inteiro, por isso foi muito difícil pensar em algum trecho para trazer aqui para vocês que desse alguma ideia da escrita e tudo mais. E realmente esse é um livro sobre a escrita, assim, que a gente aproveita muito da escrita dele, né? Essa jornada toda da travessia é muito por adentrar na forma da escrita do Guimarães Rosa e se permitir sentir com aqueles personagens com os sotaques deles, né? Com a forma de pensar que eles têm, com o palavreado, o vocabulário que eles utilizam também. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre esse livro de cabo a rabo, se vocês quiserem uma ajuda para a leitura, sobre o que pensar, sobre, enfim, compartilhar sentimentos, vão lá, foi uma live que eu fiz, mas tem bastante conteúdo e vocês podem também se motivar a ler. E aí eu resolvi pegar qualquer trecho aqui no comecinho do livro mesmo, só para não dizer que eu não li nada do livro para vocês, mas de qualquer forma vale muito a experiência, gente. Se vocês têm vontade, realmente se joguem. De primeiro eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos. Vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém. Quem mói no áspero não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos desassossegos, estou de range-rede. E me inventei nesse gosto, de especular ideia. O diabo existe e não existe? Dou o dito, abrenúncio, essas melancolias. O senhor vê,
Existe cachoeira. E pois? Mas cachoeira é barranco de chão, e água se caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água ou desfaz o barranco, sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. E para fechar essa lista de hoje, eu trouxe um dos livros que também foi super marcante em 2021 e que veio logo depois do Grande Sertão Veredas, e por isso estou colocando ele aqui também, que é O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar, escritor argentino. Isso aqui também é uma jornada, também é uma travessia, só que de uma forma diferente. Aqui a gente tem um livro que vai brincar com a forma de fazer livro, vai fazer um livro mostrando como se faz. Então ele é um livro metaficcional, vai falar muito sobre literatura, sobre arte, mas ele vai também trazer a história do Horácio Oliveira e da Maga e dos seus amigos, uma história de amor, uma história de parceria de vários latino-americanos que estão na França tentando a vida, tentando a sorte por lá e vivem na boemia. Então ele vai intercalando esses capítulos de discussão sobre o fazer literário, que vem por diversos trechos muito icônicos de teoria, digamos, por meio de um personagem, e esses capítulos que são sobre o cotidiano do Horácio e da Maga, tanto na França quanto depois na Argentina. E então é um livro que, assim, poderia eu muito bem não ter gostado dele, porque eu não gosto muito de metaficção, só que aqui o que me ganhou e que fez com que ele se tornasse um favorito da vida foi justamente a linguagem do Cortázar, que, gente, que linguagem é essa? Eu li no original, tô com essa edição aqui em espanhol, que foi presente da Fê, queridíssima. Ah, o Grande Sertão foi presente da Jalusa, maravilhosa também, que tá sempre aqui no canal. E, bom, eu li no original e fiquei completamente apaixonada pelo espanhol do Cortázar. Então, é um livro que me ganhou de todas as formas, tanto nas discussões sobre literatura, sobre essa forma de mostrar como se faz fazendo e sobre falar de amor, né, que ele sabe fazer isso muito bem. Eu escolhi comentar aqui com vocês um trechinho sobre amor, porque eu acho que é sempre mais bonito, né, do que outras coisas, já que eu falei de tantos trechos pesados, com o Primo Leve, por exemplo, eu resolvi ler sobre o amor aqui para vocês. Esse é o capítulo 7 do livro, um dos mais bonitos que eu já li na vida, e tem também o Cortázar lendo esse capítulo. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o áudio, que é incrível. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca, y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. E é isso, gente. Esses são os 5 livrinhos que eu tinha para comentar hoje como favoritos da vida. Eles realmente fizeram uma revolução por aqui e eu espero que tenham sido ótimas indicações para vocês também e uma forma de incentivar, caso vocês não tenham lido esses livros. Eu sei que eles são um pouco temidos pelas pessoas, mas olha, vale muito a pena. Confiem em mim. Leiam, e se quiserem ajuda para lê-los, tem vídeos aqui no canal que fazem isso, tá? Especialmente o Pedro Páramo, o Grande Sertão e o Jogo da Amarelinha, para quem quiser se aventurar. O Jogo da Amarelinha também fiz meio que um guia de como ler, né? Assim como o do Pedro Páramo. Então vocês podem aproveitar esses conteúdos que eu vou deixar também aqui embaixo, caso vocês queiram ver. É isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.